Tem uma premissa que é muito básica, né? Como é que você pode supor uma identidade se você não reconhece o que te precedeu? Eu sempre desenhei, sempre foi uma coisa muito inata. Uma coisa que foi constante aí sempre foi o trabalho relacionado ao corpo. E as questões que me instigavam, eu sempre tentava demarcar através da representação do corpo. E aí, num determinado momento, eu senti uma necessidade muito grande de tentar entrar em contato com uma outra parte que historicamente me fora negada, que é um conjunto de tradições afro-brasileiras. Então, por que isso nunca tinha sido passado para mim, uma vez que eu sou negro, né? Uma vez que eu herdo isso de alguma maneira, né? E empreendi de uma maneira muito autônoma, com as minhas inquietações, tentar entrar em contato com isso, né? Então, fiz capoeira da Angola por algum tempo. Passei a ter uma pesquisa teórica muito focada nessa historiografia, né? Porque você está falando desses aspectos culturais, você está falando de uma história formadora do Brasil, com todas as suas dinâmicas e complexidades que tem e são, né? Para mim, só valeria a pena se eu enfrentasse essas complexidades e, de certa maneira, falasse sobre elas como uma maneira para responder às minhas inquietações. De uns anos para cá, eu tenho trabalhado muito com pintura, tem sido meio que um carro-chefe, mas desenho, né? Tenho trabalhado uma série de desenhos, inclusive. E a própria performance, Atos da Transfiguração, ela coloca muito isso, né? É uma transfiguração, é uma figura que deixa de ser para ser outra coisa. A partir do momento que eu pego essa imagem de Aparecida, que é uma representação de uma santa negra, padroeira, dentro do catolicismo ali, e reduzo ela a pó, isso é bíblico, né? Voltarás a ser pó. Como se eu pegasse todo esse arcabouço cultural que tinha me estruturado, reduzisse a esse pó branco, né? É uma santa negra que vira um pó branco, que eu coloco numa gamela, que é um objeto de oferenda, né? E ao invés de jogar fora, eu assumo esse pó e jogo sobre mim. Cobrir meu corpo com esse pó branco, ao mesmo tempo que possa ser uma crítica a um apagamento histórico mesmo, ou, sobretudo, quando a gente tem nessa historiografia imagética mesmo, o embranquecimento de figuras negras, né? Você pega Machado de Assis, Luiz Gama, que tem as imagens embranquecidas, né? Nas enciclopédias antigas, por exemplo, né? Com essa ideia de apagar uma identidade. Ao mesmo tempo, você tem civilizações africanas onde o fato de você cobrir seu corpo com o pó branco, né, é uma maneira de entrar em contato com o divino. Onde é que está a crítica mesmo? Eu não estava ali para destruir uma coisa, uma vez que você não destrói isso num processo de aculturação. Eu posso, na verdade, falar das referências que acabam constituindo esse imaginário pessoal. A água como esse elemento de consenso universal mesmo, de manutenção da vida, né? Tem essa ideia de uma abordagem simbólica mesmo, né, desse arquétipo da água,
como manutenção da vida, mas tem um outro aspecto muito datado da própria água como uma espécie de morte, uma vez que, por exemplo, você pega o trânsito atlântico que trouxe os escravizados para o Brasil, e quantas vezes esse Oceano Atlântico não foi jazigo para os corpos que ali naufragavam. Tem essa dinâmica antagônica, e a figura da criança tem esse caráter simbólico de falar da criança como esse ente criador, essa energia criativa, né? Criança, né? Ela criar, é algo novo ali. E condicionar essas imagens da criança em narrativas que falem da própria experiência humana. A própria ideia de um batismo, batizar pela água, né? Enfim, você passar a ser outra coisa através de um batismo. Então, quantas vezes na vida a gente não se coloca na situação de uma criança por estar aprendendo alguma coisa nova, por estar descobrindo de si mesmo alguma coisa que até então era insuspeita, né? Estava pensando em fazer uma coisa, acordei com a imagem do que seriam essas figuras dos ibeijis. Aí a ideia foi criar esses ibeijis como se estivessem dentro de casulos de fato. Mas casulos de quê? Né? De que espécie de mariposa? Né? O casulo da lagarta, que era uma praga nas plantações de algodão do Alabama. Maravilhoso. E aí não preciso falar mais nada, né? É isso, na verdade. Né? Uma série aí, talvez uma série de desenhos que eu tenho feito em tela, né? Alguns vão ser em papel, uma série de pequenos retratos aí que eu estou chamando de cantores de coral. A ideia foi pegar fotos de crianças cantando ou gritando também, e eu venho trabalhando num processo de pintura que são camadas ali até essa expressão ficar muito mais demarcada na boca e no olhar. Crianças Suspensas, ela foi uma série, ela acabou sendo pensada para Albuquerque, ali, né? Então, a série das Crianças Suspensas, ela é exposta pela primeira vez em Amsterdã, porque tinha essa ideia de ocupar aquele lugar. A natureza das exposições que acontecem ali tem essa característica, né? Como é que você dialoga com aquele lugar extremamente poderoso, com toda aquela história que tem, né, magnífico ali, acabou vindo essa ideia das crianças suspensas, que, de certa maneira, é uma decorrência de uma pesquisa de obras que eu já faço com relação ao Strange Fruit, a canção da Billie Holiday, ali onde ela fala desses frutos estranhos pendurados nas árvores do sul. E, obviamente, fazendo essa referência aos linchamentos ali de negros, sobretudo na Carolina do Sul, na Alabama e tal. E a veiculação dessas imagens, quer dizer, esses linchamentos eram fotografados e vendidos como cartão postal. É um grau de sadismo imenso, na verdade, por um consenso social. E o que me impressionou, além de toda a violência dessas imagens, era justamente essa imagem de um corpo suspenso. Isso é muito poderoso, é um corpo que ele perde o seu chão, ele não tem base, ele está ali totalmente alheio por uma violência extrema. Me veio a ideia das crianças, também suspensas, só que agora numa situação de leveza, numa situação de ludicidade, de brincadeira. Então, passei a pesquisar imagens de criança em situação de brincadeira, pulando, né? Ou pulando, jogando corda, pulando, né, com bola, né? Enfim, perdendo esse chão também, perdendo o peso do chão,
o peso dessa gravidade, sabe? Do que é grave. E dando uma resposta irônica a isso. Meu corpo está suspenso agora, só que pela leveza, não mais por essa história densa que eu reconheço, mas que a minha forma de responder é essa. Quando eu uso essa imagem para fazer a pintura dos banhistas e coloco um crocodilo, né, um jacaré junto, também tem a ver com outro conjunto de imagens, também vinculadas em postais, que eram de crianças junto com crocodilos. E que aquilo remete a uma história, aos que dizem que de fato aconteceu, aos que falam que aquilo é apenas invencionista e popular, e que era a seguinte: pegava-se crianças de escravizados e usava como isca para pegar crocodilos. E aí eu pego esse crocodilo e jogo na piscina também, mas ele está ali numa situação que, de certa maneira, as figuras negras que estão na piscina estão irmanadas com ele. É aquilo, né? Se não te mata, te fortalece. Sankofa, num termo muito sintético, tem essa designação, né? Do sempre estar voltando de onde você veio. Então, acho que as obras que eu acabo criando com essa denominação de Sankofa, elas têm essa ideia de voltar esse olhar a uma certa tradição como uma maneira de dar bases para um eventual futuro. Ah,